Meu nome é Edna Santos, moro em Ribeirão das Neves há 22 anos, atualmente resido no bairro Fazenda Severina, participo do movimento da Renovação Carismática Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro deste movimento, fui discernindo um chamado e esse movimento, discernindo comigo, indicou meu nome para estar agregando, somando com o município na disputa do pleito de 2012. E é por isso que estou aqui hoje para me apresentar a você, cidadão nevense. Porque vejo a dificuldade, as tribulações por que passamos. Desde que cheguei em Ribeirão das Neves, tenho percebido a decadência que nos encontramos. Sendo eu deficiente visual, devido a uma doença que me fez perder a visão aos 17 anos, e por necessitar de benefícios que aqui não encontrei e tive que recorrer a Belo Horizonte, é que venho pensando nas dificuldades encontradas e resolvi colocar o meu nome à disposição para lutar pela dignidade e justiça social. Na minha infância, morei no aglomerado da Serra, fazendo um trabalho junto às vilas Conceição e Fátima. Ali já me deparava com realidades de injustiças e falta de dignidade. Mas, ao vir para Ribeirão das Neves, pude contemplar de perto essas realidades. Como já disse, na minha busca de anseios, de realizações, não encontrei apoio junto ao município, pois precisava de me capacitar no campo da informática e aqui não encontrei apoio. Busquei em Belo Horizonte. Buscando aprender o braille, me informar, tive que buscar também em Belo Horizonte. Pensando nisso, vejo que Ribeirão das Neves tem de começar a pensar nos seus filhos. Temos filhos de todos os tipos, normais, aqueles que são mais limitados, e é preciso pensar na sociedade como um todo. É por isso que resolvi fundar o ASDERV, uma associação de apoio ao deficiente e resgate da vida. Associação que vem de encontro a um grande sonho. Sonho de ser apoio, suporte e saber acalentar o coração daqueles que sofrem e perderam a esperança. Junto ao ASDERV, temos feito um trabalho de ir ao encontro das pessoas com necessidades especiais. Dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, coordenei a Forania Nossa Senhora da Piedade, que compreende toda a região de Justinópolis. Passei pela coordenação do Ministério da RENSC, mas sempre percebendo as fragilidades de encontro no coração do povo. Mas sem sair do plano de Ribeirão das Neves, indo para os grupos de orações, onde eu iria encontrar com cada pessoa, percebendo ali todas as realidades, suas fragilidades, seus anseios, tudo aquilo que eles traziam em seu coração, de sonhos mesmo. E é pensando nisso que foi crescendo em mim cada vez mais a sede, o desejo de lutar por uma realidade nova. Uma política diferente, uma política que pensasse no povo, que pensasse na realidade do povo, na coletividade. Não essa política que existe aí, onde fazem projetos pessoais e constrói seus próprios sonhos, mas a política que sonha com o sonho do povo, uma política que realiza o bem comum. É assim que vi a política em Ribeirão das Neves, para que ela, que muitas vezes é chamada de Ribeirão das Trevas, possa, no futuro bem breve, ser chamada de Ribeirão das Flores, Ribeirão da Esperança, Ribeirão da Alegria. Ribeirão das Neves é uma cidade de futuro. Mas para que o futuro aconteça, para que esse futuro chegue, depende de nós, depende de homens e mulheres que desempenhem bem a sua cidadania, o seu direito e a sua justiça. Precisamos juntar forças, precisamos construir e não desconstruir. O que existe aí é uma desconstrução. A desconstrução da família, a desconstrução da juventude. Precisamos de pensar em algo que venha fazer o contrário, que venha reconstruir a família e que venha reconstruir o futuro da juventude. O futuro da juventude se reconstrói através da prevenção. Para o município, é muito caro investir na recuperação. Deve ser feito? Sim, com certeza. É preciso fazer projetos que lutem pela recuperação dos jovens que entraram para o mundo do crime, das drogas e etc. Mas fica muito mais barato fazermos projetos que vão prevenir tudo isso, de encontro à família,
melhorando a educação, investindo na cultura, na arte e no esporte. É preciso pensar na criança e no adolescente, que são os futuros do nosso país. Tudo isso eu fui aprendendo quando fui visitando os grupos de orações, onde eu tinha contato direto com essas famílias, que me apresentavam situações duras e drásticas. E isso ia mexendo com o meu coração. E é por isso que decidi lutar ainda mais, me colocando à disposição. Me colocando à disposição para ser uma vereadora. Vereadora que, se eleita, fará aquilo que é o sonho do povo. Pois irei junto às comunidades para acolher ali os seus desejos. Irei junto às comunidades para ouvir delas o que elas esperam da nossa cidade. Como elas esperam que a cidade seja para elas. Porque o município é para o povo. E o povo é para o município. No início, quando comecei a enfrentar a luta, que me veio a perca da visão aos 17 anos, pensei que o mundo ia se acabar. Primeiro, porque sabia que ia ter que lutar com o grande preconceito da sociedade. Mal esse que lutamos até hoje. Mas investi de mim uma grande força, superei, e aí eu fui levando a minha vida olhando para frente. Fiz cursos de teologia, concluí o ensino médio, e agora pretendo fazer a faculdade de psicologia. Tudo isso por quê? Porque acredito que posso ser modelo, estímulo e exemplo para as pessoas que pensam que estão limitadas e que têm que parar a vida no ponto em que ela está. A superação, ela tem que ser a cada momento. Cada dia da nossa vida nós temos que superar os problemas e as dificuldades que aparecem. E é assim também que vejo o mandato. O mandato não é diferente da minha vida. Como lutei para superar as dificuldades de me adaptar a uma nova realidade, pois enxergava e tive que lutar para aprender a conviver no mundo, onde eu já não podia mais ver, mas por desenvolver um outro sentido muito maior, que é o da audição, e um outro maior ainda, que é o do coração. Hoje, eu posso ver as coisas com um olhar diferente. Eu vejo com o coração. Eu posso sentir a dor do outro com mais facilidade. Eu posso chegar mais perto da dor daquele que carrega nos ombros e posso levar com ele o seu fardo mais fácil. Tenho essa capacidade porque fui adquirindo com o tempo, através da superação. A superação no mandato vai acontecer também assim. Sei que Neves tem muitos problemas, muitas dificuldades. As lutas serão enormes. A luta da mulher para ocupar o seu espaço, a luta da mulher contra a violência, a luta da mulher que não tem condição de se capacitar, porque às vezes tem que cuidar do lar e não tem condições de ir para uma escola. Lutarei para que a mulher tenha esse direito também, direito à educação, à cultura e ao lazer. A luta pela juventude, que também precisa se capacitar, precisa superar também suas dificuldades. Por que muitos jovens acabam entrando para o mundo das drogas? Porque não sabem lidar com as suas limitações, com as suas dificuldades financeiras, intelectuais e outras. Tudo isso é superação. E tudo isso, quando se fala de superação, não tem como não lembrar de Edna Santos. Quando se fala de família, a gente pensa a família a partir da sociedade indicativa de hoje. Hoje encontramos família onde tem a mãe e o filho, onde tem o pai e o filho, porque às vezes a mãe saiu de casa, ou às vezes o pai saiu de casa. E o município tem que pensar nesse tipo de família. Uma família que precisa de suporte, de atenção. Eu, por exemplo, me casei, tenho meu filho, de 23 anos, que está comigo, que me acompanha. Mas quantas mães que vivem também ali as suas realidades, que precisam do apoio do município para educar os seus filhos, porque não tem às vezes o apoio do esposo. Quantos esposos que às vezes por motivo de doença ou por outros motivos também não têm as suas esposas. É uma realidade também que temos que pensar para a família de Ribeirão das Neves. Uma família da atual realidade. Uma família que precisa de suporte, de assistência. Assistência em todos os sentidos, psicológica, cultural. Temos que criar espaços nas comunidades onde as famílias possam se reunir, áreas de lazer, praças, onde nós temos isso, onde a família possa se encontrar. A escola também, ela pode passar a ser um referencial para a família. Por que não fazer uma educação que vai de encontro à família? Onde a família está inserida no contexto da educação que os filhos estão recebendo. Temos que pensar, temos que estruturar o que a família nevense
está precisando para que ela possa ser melhor alcançada. O município, ele tem que olhar para a família na área da saúde, na área da educação, na área do esporte e pensar como inserir melhor essa realidade, que hoje ainda é muito debilitada em nosso município, em nossa realidade. Coletividade. Quando se fala de coletividade, muitas vezes não se dá o devido valor. O povo é a coletividade e o povo tem anseios. Por exemplo, Ribeirão das Neves precisa urgentemente de um transporte com dignidade. Dignidade para as pessoas que têm deficiências, que têm necessidades especiais e também para aqueles que são ditos normais. Temos hoje ônibus que dizem que têm elevadores para os cadeirantes, mas que na maioria das vezes não funcionam. Isso não é dignidade e não é isso que a coletividade espera. Ribeirão das Neves quer ser ouvida. Coletividade vai fazer parte do meu mandato, do meu trabalho. Precisamos ouvir a voz do povo. É o povo que sabe aonde está o calo que está te machucando. Chegue de hipocrisia. Nós temos que valorizar aqueles que confiam em nós. Eu, sendo eleita, procurarei organizar os conselhos nas comunidades para reunirmos e discernirmos juntos qual é o melhor para o município, para aquela comunidade. O orçamento participativo é algo que precisa ser implantado e com urgência. É o povo que sabe qual a obra que é necessária. A saúde, como precisa ser olhada. A coletividade é que sabe como é que está funcionando os PSFs, as UBRs, como é que está funcionando os pronto-socorros. Nós precisamos hoje olhar com mais atenção para o que chamamos de coletividade. Coletividade não é só um grupo de pessoas que no dia 7 de outubro vai às urnas e nos dão um voto. Coletividade é um grupo de pessoas que ao longo de 4 anos precisam ser ouvidas e olhadas com carinho e atenção. Inclusão social. Falamos de inclusão social quando o que vemos na realidade é uma exclusão social. Olhamos para o transporte de Ribeirão das Neves de maneira especial porque é a nossa realidade. Existem ônibus que oferecem elevadores para levarem aquelas pessoas que são cadeirantes, mas os mesmos não funcionam. Isso não é dignidade, isso não é inclusão social. Falamos de educação inclusiva. Queremos colocar alunos cegos, por exemplo, numa escola onde não temos professores que conhecem o Braille. Por isso é preciso pensar, planejar e melhorar. E no campo da educação inclusiva, e não somente inclusiva, mas da educação de um modo geral, é preciso pensar em algumas realidades. Por exemplo, encontramos professores que muitas vezes são acusados porque fazem suas greves, porque reclamam dos seus salários, mas olha as realidades deles. Muitas vezes trabalham em 2, 3 turnos para ter direito a um sustento. E as mães, muitas vezes, professoras, nem têm mais direito a ser família, porque precisam defender o pão de cada dia. O município precisa pensar nisso. Precisa pensar na educação inclusiva para atender a todos. Mas também precisamos aprender que precisamos de homens e mulheres também bem remunerados para exercer bem também sua profissão, porque o trabalho dignifica o homem. O homem, ele vive para o trabalho, mas não pode ser escravo do trabalho. Em Ribeirão das Neves, muitas vezes, o professor ele se torna escravo, porque ele tem que ficar dedicando inteiramente àquilo, e aí encontramos professores doentes, estressados, uma educação de má qualidade. Em quem colocar a culpa? A culpa é de um mau planejamento, de uma má estrutura, que precisa ser revista e com urgência. Pensamos também no campo da inclusão social na saúde. Fala-se de prioridade para o idoso, que não existe, para o deficiente, que é nula. Muitas vezes o idoso ele tem que ficar horas e horas no PSF, para mais tarde não ser atendido. Isso não é dignidade. A inclusão social tem que ser pensada em todos os sentidos. Por isso, eleitor, é preciso pensar o que queremos para a nossa cidade. Porque volto a dizer para vocês uma frase muito conhecida e antiga: voto
não tem preço. Realmente não. Mas voto tem consequência. E consequências drásticas, que nos custam caro. Você tem o poder nas mãos. O poder lhe foi dado. O poder que você exerce é com o voto. Por isso você tem que votar certo. Votar em quem você conhece, votar em quem você confia. Eu, Edna Santos, me coloco à sua disposição para fazer com você um mandato de superação. Por isso, não pare nas dificuldades, não pare nas reclamações, não pare nas situações que aí estão, dizendo que Neves não tem jeito. Essa bengala para mim é apenas um acessório. Mas, se você, se nós nos unirmos, faremos acontecer uma Ribeirão das Neves mais bonita, mais humana, mais fraterna. Por isso, no dia 7 de outubro, vote certo. Juntos por uma nova Ribeirão das Neves. Vote 12.512, Edna Santos. E para a prefeita, Gláucia Brandão.